Às vezes a gente cresce e a gente vê as histórias de quadrinho, né, o Homem-Aranha salvando as pessoas, o Superman, mas eu entendi que a gente pode ser um herói na vida real também, sabia? Só que isso não é no sentido de me engrandecer, nada disso, é de fazer acontecer mesmo, né? E daí, quando eu comecei a entender que eu era um herói para essas crianças, eu comecei a inspirar pessoas a serem herói também. E eu não me vejo assim, alguém que esteja me achando, não. É uma inspiração. Aí eu falei, cara, eu sou um herói, pronto. Você quer saber o que é ser um herói? Abre meu perfil lá, vê eu atendendo as crianças lá. Então eu me sinto um herói, eu me sinto alguém que é disposto a salvar uma criança do bullying, né? Salvar uma criança que não via mais sentido na vida porque já perdeu a aparência logo cedo. Então a gente está salvando essas crianças, que tal o herói? Aí agora eu fico usando essa palavra porque agora eu quero que todo mundo seja também. Seja Quando vocês assistirem esse vídeo, vocês vão falar assim: caramba, será que eu posso ser um herói também? Dá uma autêntico. olhada, esse daí é o João. É a primeira criança que eu atendi. Por isso que o meu projeto ele se chama João. Projeto João. É. Por causa do João, ele é do Taboão da Serra. João e João e Camille, que daí Camille. Camille foi a primeira menina. Ah, tá. Os primeiros. É, daí foi um total já de 114 crianças atendidas. Aí foi quando eu atendi o João. A história dele é uma história muito forte, porque ele perdeu as duas irmãzinhas num acidente doméstico, onde a casa dele toda pegou fogo. Meu E ele Deus. foi um sobrevivente. Aí é a hora que eu choro, que eu tô contando a história no podcast do Ricardo Ventura, né, do Não Minta Pra Mim. Aí nessa hora eu tô falando assim que é um dom que Deus deu pra gente, a hora que Deus quiser tirar, ele tira, e que a gente tá aqui pra servir. Compartilhei esse vídeo. Muito top, muito lindo. Olha, transformação. E a autoestima desse garoto, né? E ele começa a dançar, e as crianças elas ensinam pra gente algo muito forte, que é o valor das coisas. Você só entende o valor de um cabelo quando você vê uma criança com cabelo. Olha, ó, tendo cabelo de novo. Aí você fala, nossa, eu tenho que valorizar mais o meu cabelo, cara, porque tem criança que já tá com 5 anos e já não tem, né? Então, respondendo a pergunta da colega, a gente se sente herói. E eu não vejo uma palavra mal, sabe? E o projeto nasceu com o João. Nasceu Você com o foi fazer um João. atendimento. Quando nasceu o projeto? É, a mãe dele, a Juliana, ela fez um vídeo e ela postou no Instagram falando que o João se sentia mal porque ele não tinha cabelo. E se tinha alguém que trabalhava com prótese que podia ajudar ele, porque a pele dele é enxertada. Para quem não sabe, quando uma criança sofre queimadura no couro cabeludo, ela tem que repor a pele e o médico tem que tirar a pele de outra parte do corpo na hora. Então ela chega lá acidentada, com a parte da cabeça exposta, eles pegam de uma parte boa do corpo, às vezes da perna, às vezes do braço, e corta a parte boa e enxerta e coloca na parte que foi queimada para tampar. E ali não pode nascer cabelo. Então a única forma dele ter cabelo era se fosse por conta de uma prótese. Não daria para fazer transplante, não daria para fazer cirurgia. Aí ela pede, aí o pessoal, os seguidores começaram a me marcar. Aí eu resolvi aceitar esse desafio, né? Porque imagina você colocar uma prótese numa criança que tem quase toda a parte da cabeça queimada. Será que vai ficar bom, né? E por mais que é gratuito o projeto, a gente sofre nesse sentido das vezes não conseguir deixar tão bom, porque não vai ficar completamente bom. Mas só que é aí que eu falo para vocês que a criança ensina, porque para a gente às vezes não tá perfeito, mas para a criança tá. E ela mostra para a gente, ela abraça. Me veio a memória agora uma criancinha que tinha autismo, que tinha 6 anos, e ele guardou um bombonzinho no bolso. E eu falo, gente, é por isso que eu me emociono. E às vezes, se eu for falar aqui, às vezes a gente chora por causa disso. E ele falou assim, ó, tio, se você caprichar no meu, eu tenho uma coisa aqui para te dar no final. Aí ele tira aquele bombonzinho
e dá na minha mão. Na hora eu não posso chorar. Na frente de criança nenhuma eu choro. Porque eu tento mostrar para eles que tá tudo certo ali, entendeu? Qual cabelo que você vai querer. Eu não tento escandalizar. Eles não podem pensar que eles têm algum problema. Aí na hora eu não choro, mas em horas assim eu choro porque falo, "Nossa, poderia ter chorado lá." Cara, demais o seu trabalho. E você é um cara que tem o privilégio de poder ajudar essas crianças e devolver a alegria, né, essa autoestima. E esse simbólico bombom foi a satisfação e a alegria dela, né? É Como porque é uma demonstrar a criança. gratidão dela. É uma criança e ela é pura. Então, tipo, ele falou: se você caprichar, se ficar bom, eu vou te dar uma coisa, mas vai ser só no final. E depois ele tira, tava tudo amassadinho. Você fala, nossa, gente, a gente ganha dinheiro com esse negócio, cara. A gente pode fazer um negócio, por que não fazer? Nesse corte, Essa que é a mensagem. nesse corte você até falou que aí sim você descobriu o seu propósito, né? É. Foi no primeira criança que você ajudou? Então, olha para você ver que interessante. Daí a gente atendeu o João e voltou para casa. E postamos o vídeo do João. Só que a gente não sabia que no Brasil, eu fiz um estudo em 2018, mais de 5.000 crianças já sofreram acidente doméstico com queimadura. Aí você fala, eu atendi uma, tem 4.999. E aí, o que eu faço? Comecei a receber um monte de mensagem de mãe de todo lugar do Brasil. Ó, meu filho também tem isso, você pode ajudar? Meu filho também tem isso. Eu falei, e agora? O que eu faço? Aí eu conversei com a minha esposa, eu falei, ó, vamos fazer um projeto, mas a gente vai, de alguma forma, limitar um pouco, porque a gente não consegue colocar 30 doação. Vamos colocar 2. Aí a gente fez uma fila, onde as mães ficaram com os filhos, esperando. Tipo, o meu em abril, o meu em maio. E eu falei pra galera, ó, eu posso fazer, eu bancando, eu vou conseguir 2. A empresa não estava tão boa assim ainda financeiramente, ponto de ser uma ONG, né, que a gente pode atender 8, por exemplo, que igual hoje, a gente atende 8 hoje. Aí eu Por atendi mês. No 8, caso, por 2 mês. por semana. 2 por semana. Aí eu atendia 2 por mês. Aí, quando eu postei, eu acho que o 3º ou 4º vídeo, o pessoal começou lá, Francisco, você aceita doação? Eu achei tão bonito o seu trabalho. Tem como eu comprar uma prótese para você aplicar em alguém? Não precisa me divulgar. Muita gente entra em contato, quer abençoar o projeto, mas não quer ser visto, não quer visibilidade, só quer acreditar que eu sou essa pessoa que vai fazer isso. Aí eu fiz uma vaquinha no perfil Projeto João e Camille, e hoje deve ter lá 97 mil reais doados, desde que a gente começou a divulgar. E com isso a gente não começou mais a fazer só 2 crianças, a gente começou a aumentar, começou a trazer crianças de outros estados, começou a ter criança que a gente conseguiu pagar passagem aérea, pagar ônibus, pagar hotel. Aí começou a ficar um projeto mais chique, né? A gente começou a atender meninas, onde as próteses são mais caras. Então a gente teve aí um apoio do público muito bom. Então tem mês que tem gente que consegue ajudar, tem mês que a gente mesmo vai lá e coloca os nossos recursos, né? Mas o projeto existe desde 2022, desde dezembro de 2022. E essa vaquinha ainda existe? Existe, tá lá o arroba é Projeto João e Camille. Aí tem um link lá da vaquinha. Está até na sua bio, né? Se não me engano, Instagram. Então, eu mesmo despertou interesse e tenho certeza que muito mais pessoas vão ter o interesse de alguma forma. É porque, assim, ó, eu vou explicar que é legal, né? Quando a gente mexe com o dinheiro das pessoas, a gente se sente mal, sabia? Porque a gente pensa assim, caramba, será que o pessoal vai acreditar na gente? Mas eles estão vendo lá os vídeos, mas não é o suficiente, é uma responsabilidade muito grande. Mas para você que está vendo esse vídeo, você tem que pensar o seguinte:
Se você colocar o dinheiro lá e você saber que crianças poderão ser abençoadas, isso é para Deus que você está fazendo, não é para mim. Então confia, Exato. pode confiar, porque a gente vai fazer e a gente precisa. Tem mês que a gente, puxa, janeiro, fevereiro não foi bom o nosso negócio. E eu gosto de falar isso, porque as pessoas precisam saber. Ó, você tá estourado, né? Você tá nadando na É o que vê grana. na internet, né? Eu Você falo vê muito lá. aqui, Bora falar dessa dificuldade? Eu dispensei 5 pessoas dia 5 de março. Pessoas que eu contratei, que eu imaginei que ia ter que ficar lá na empresa, eu tive que dispensar. Então, assim, como que essa empresa tão grande dispensou pessoas? Porque as pessoas não sabem, eu segurei elas janeiro, segurei elas fevereiro, e quando não deu mais, eu tive que dispensar. E dispensando pessoa, o projeto lá aberto. E nós fazendo a nossa parte. Mas é legal a pessoa falar, putz, mano, esse cara tá na dificuldade, ele não fechou o projeto dele. Então essa ajuda, ela ajuda nessas horas. Quando a gente pode pegar um pouco desse valor e colocar lá nas próteses, né? Assim, é bom também as pessoas saber que das 114 pessoas que foram ajudadas, não paga o que caiu lá na conta, mas o que caiu lá na conta paga quase tudo. E aí? Então, se a gente tem esse recurso, a gente tem mais força para poder ali avançar. Mas eu não fico falando muito. O pessoal pode ver que tá lá. Em podcast sempre pergunta, eu falo que tá lá. Mas eu não falo, não fico fazendo vídeo pedindo, não. Certo. Porque eu quero que quem tenha curiosidade clica lá e abençoa. Porque se não abençoar, a gente vai estar abençoando também. Então, Sim, sim. vai ser bem-vindo. Mas tem muitas pessoas boas que tenho certeza que vão querer fazer parte desse projeto. Eu sou uma delas e, Obrigado. cara, parabéns mesmo. Lindo trabalho, porque você devolve um pouco da alegria, devolve a alegria para essas crianças, autoestima, devolve a né? autoestima, né? E a transforma e emociona muito a gente, viu? De Quase, verdade. se eu falei que é 114, quase 100 sofrem de bullying. Você sabia disso, não? Nos dias de hoje, né? Então, vamos lá, vamos falar o que que é isso. Nossa sociedade, o que que eu sinto que está acontecendo? Por que que ainda existe bullying? Os pais não estão conseguindo acompanhar os filhos direito na escola. Os pais não estão conseguindo ter tempo enquanto o filho está no celular para poder falar do mundo. Talvez as crianças tá tendo que quebrar a cabeça, talvez, na escola. O que que a criança vê na outra? Vê a curiosidade, fala, nossa, aquele ali não tem cabelo. Ou ela pode ficar quietinha, ou ela pode perguntar, ou ela pode zombar. E a maioria delas zombam. E quando essas crianças sentam na minha cadeira lá, elas me contam. Às vezes elas não contam nem pro pai delas. E para mim, como eu tô sendo alguém que vai ajudar elas ali com o cabelo, elas contam. Sabia, tio, que me chamam de monstrinho? Aí você fala, eu tenho um filho também de 11 anos. Cara, é pesado. É pesado ouvir isso de uma criança. Que ela, além de não ter o cabelo, ela ainda tem que ir para a escola e tem que ser zoada ainda. E voltar para casa e aquilo não vai trazer o cabelo dela de volta. Então, que sirva de conscientização para nós que somos pais, de ver um vídeo desse e chamar nosso filho para assistir. Vem aqui, filho, vem aqui para você ver uma coisa. Você tá vendo esse amiguinho aqui? Se ele tivesse na escola, você seria amigo dele? Porque eles também não têm amigo, tá? Tem criança que tem alopécia que às vezes já sofreu preconceito da mãe falar não brinca com ele que isso aí pode acontecer com você. E a criança tá brincando sozinha e não tem amigo. Aí vocês vê vídeo, tem vídeo disso. Já Das crianças falando. Assisti um filme chamado Extraordinário? Não. Cara, incrível, incrível, de verdade. Conta uma história, baseada até numa história real. E é muito legal que o garotinho, ele ia pra escola, ele gostava de usar um capacete, cara, porque pra esconder o rosto, porque ele era muito zombado. Pesado. Com Julia Roberts. Extraordinário, super indico. Então a pessoa ela tem que assistir um vídeo desse, tem que chamar o filho, tem que falar, filho, ó, se algum amiguinho desse estiver passando por isso, seja amigo dele. E a gente pode, através de um vídeo desse, incentivar os pais a falar a importância
de que é o filho ser amigo daquele que está sendo rejeitado. Nossa, como que seria bom? Ó, amiguinho, seja amigo dele, protege ele, não deixa ninguém zombar dele, porque às vezes eles não conseguem nem se defender. Eu atendo criança ali que não consegue nem falar. E quando retorna para fazer manutenção já está todo falante, porque destravou, porque parou de se olhar no espelho e se sentir mal. Eu atendo crianças que teve essa doença que é psicológica, a alopecia areata, que perde todo o cabelo, e que o cabelo começou a crescer. Porque começou a olhar no espelho e começou a pronunciar palavras bonitas de si mesmo. Uma menininha falou assim, ô mãe, eu sou linda de novo. Ô mãe, eu sou linda. Mãe, olha como eu tô linda. E hoje a mãe mandou uma mensagem com a foto da filha cabeluda, porque o cabelo dela cresceu inteiro. E aí? Caraca. É forte, né? Transformador. Então a gente pode mudar esse mundo a partir do momento que a gente sentir interesse em ter pequenas atitudes, mas tem que fazer. Não pode não fazer. Se vocês têm filho, vai lá conversar com o filho de vocês. Não é pra gente ficar bobão lá vendo o vídeo chorando. Não, aquele vídeo tem um outro propósito. Você pode ter certeza. O meu propósito é dar visibilidade para o meu projeto, onde eu consigo mostrar para mães que eu tô ali. Então as mães entram em contato com o filho com aquele problema e eu ajudo. Mas para quem está lá na tela lá curtindo, dando like, seguindo, bora divulgar no sentido de conscientização, né? A gente vai ter uma boa melhora se a gente se unir nesse sentido.